Verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos, estamos juntos mais uma vez. Primeira semana de fevereiro, vem aí o Carnaval. Gilberto Sufi promete pular Carnaval como nunca. Tá lá o Gilberto Sufi, tá lá levantando as mãos. Olha o Caput, tem que ter uma paciência com essa criança, meu Deus. Timácio de Carlos Batista e Gil Kleber. A partir de agora, o Nossa Área está no ar com as principais notícias do dia. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani perde para o Santos na Vila por 2-0 e cai para a lanterna do Grupo B. Inscrito no Paulistão após desentendimento com Humberto Louser, Regis fez sua estreia contra o Peixe. Bugre volta a campo quinta, recebendo a Inter de Limeira 21h30 no Brinco de Ouro. Em jogo agitado, Ponte e São Bernardo ficam no 3-0 ou nos 3-3 do Moisés Lucarelli. Macaca saiu atrás do placar, conseguiu a virada, mas cedeu o empate no último minuto. Na terceira colocação do Grupo B, Ponte joga agora quarta-feira contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Pela final da Supercopa Rei, São Paulo vence Palmeiras nos pênaltis e conquista o único título que faltava na galeria. Rafael, goleiro do Tricolor, defendeu 2 cobranças de pênaltis. Esta foi a primeira ou o primeiro título na carreira de Thiago Carpini. Perto do retorno ao Atlético Mineiro, Bernard confirma a saída do Panathinaikos da Grécia. Meia marcou gol no clássico diante do Olympiacos e após a partida confirmou que está de saída do clube. A atleta deve chegar ao Brasil no meio do ano para defender o Galo. FIFA anuncia que final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no estádio MetLife, na região de Nova York, no dia 19 de julho de 2026. A entidade também revelou que a abertura será no estádio Azteca, na cidade do México, dia 11 de junho. Esse será o mundial mais longo da história, sendo realizado em 39 dias, com 104 partidas. 971021493. Eu estou aqui com o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem, porque daqui a pouquinho a mensagem de texto vai pro ar. Nossa Área, Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 193776-2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial, na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br.
Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, destacando a 5ª rodada do Paulistão. O Água Santa derrotou o Mirassol pelo placar de 2-1 no sábado. Ontem o Corinthians perdeu em casa para o Novo Horizontino 3-1. Quem também perdeu em casa foi o Santo André, 2-1 para o Red Bull Bragantino. Ituano e Botafogo empataram por 0-0. O Santos derrotou o Guarani por 2-0. Ponte Preta e São Bernardo empataram por 3-3. Lembrando que os jogos entre Portuguesa e Palmeiras, Inter de Limeira e São Paulo acontecerão na quarta-feira, dia 21, em função da decisão da Supercopa do Brasil. Com isso, a classificação do Campeonato Paulista aponta no Grupo A a liderança do Santos com 12 pontos, o Ituano é o segundo colocado com 4. No Grupo B, a liderança do Palmeiras com 10 pontos, o Água Santa é o segundo com 7, a Ponte ocupa a terceira colocação com 6 e o Guarani a quarta colocação com 4 pontos. No Grupo C, a liderança do Red Bull Bragantino com 7 pontos, o Mirassol é o segundo colocado com 6 e no Grupo D, a liderança do São Paulo com 10 pontos, o Novo Horizontino é o segundo colocado com 9 pontos. Classificação geral, que define os classificados, mandos de campo e também o rebaixamento. A melhor campanha nesse momento é do Santos com 12 pontos, porém com 5 jogos. O São Paulo tem 10 pontos em 4 jogos e o Palmeiras é o terceiro, 10 pontos em 4 jogos. A Ponte Preta ocupa a 10ª colocação na classificação geral com 6 pontos e o Guarani é o 12º colocado com 4. Na zona do rebaixamento, neste momento, estão Corinthians com 3 pontos e o Santo André é o lanterna com apenas 2 pontos conquistados. Lembrando que ontem pela Supercopa do Brasil, jogo realizado no Mineirão, após empate no tempo normal por 0-0 entre Palmeiras e São Paulo, o tricolor conquistou o título ao derrotar o Verdão por 4-2 nos pênaltis, portanto vitória e título do São Paulo, aqui portanto o Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168 em Paulínia. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Culpado pelo empate da Ponte foi o goleiro João Brigatti e o juiz Oswaldo do Jardim Olé. O pessoal tá bravo aqui, hein? Na lata, com o resultado de ontem, acredito que o Brigatti vai repensar a zaga. O difícil não foi trabalhar para fazer 3, o difícil foi pedir para tomar 3. Renato Grácia. De quem é a culpa do Guarani ter iniciado tão mal a temporada? É do loser que não consegue fazer o time jogar e conquistar vitórias ou da diretoria que contratou só um jogador da lista de 32 que o loser apresentou? Manuel Bugrino. Eu me calo com o meu Guarani. Esse técnico, esse Regis já deveriam ter sido mandados embora. Hélio Schmidt. Bom dia. Sobre a Ponte, é só tirar o Edson da zaga, acertar o meio campo e emprestar o Leonardo, pois ontem prejudicou demais o time. Edivaldo. E o goleiro da Ponte, hein? Já assustou ontem, responsável pela não vitória. O Brigatti na coletiva mandou uma direta ontem aos corneteiros do Elvis, sendo o melhor do time sempre, Alexandre. Que pênalti mais infantil que o Heitor fez. Jogador do Santos já tinha adiantado a bola e o goleiro do Bugre ia segurar. Outra coisa que vi, o Bugre fica cozinhando o jogo sem objetivo nenhum. André Patti, do Taquaral. CH, na sua opinião, o desentendimento de Regis com o treinador pode estar afetando o desempenho de alguns atletas? Não, Renato Cortez, eu acho que não. Bom dia, bate pesado, hein? Geraldo, o técnico do Guarani, caiu. Não caiu ou caiu? Ou vai esperar o Guarani cair? Geraldo, não entendi muito bem, mas tá tudo certo. Tomamos um empate ontem de bobeira num lance que estávamos com a bola na bandeira de escanteio. Era só segurar. Tandy Negrão. CH, Humberto Louser disse na próxima partida que o Guarani vai ganhar sempre a próxima. Ele disse por isso que vai pedir demissão só assim que o Guarani vai... Edson Lencioni. E a última. Na minha opinião, a Ponte tem 2 problemas para o João. A transição da defesa para o ataque, que é lenta, e o miolo de zaga. Vanderlei da Vila Santana. Tudo bem, Gleger? Bom dia.
Tudo bem, CH? Hoje eu não tô bem, não. Eu estou ótimo. Que ótimo. Se você tá ótimo, eu também tô ótimo. Ah, então que legal, que legal. Só quem não tá é o time futebol de Campinas, né? Futebol de Campinas é realmente preocupante. Guarani derrota. Eu não vou nem dizer aqui, você esperava que o Guarani fosse na Vila Belmiro e vencesse o Santos? E assim, num planejamento de pontos, a gente sabe que esses jogos como esse você nem coloca no planejamento. Mas o futebol apresentado realmente foi ruim. O Santos mostrou muita qualidade e a superioridade técnica prevaleceu e por isso venceu o jogo. E a Ponte, né, diante de toda a dificuldade, você consegue fazer um 3-2 nos acréscimos e depois tomar um empate, gente. Aí é pra acabar com o torcedor pontepretano. Então, assim, realmente, futebol preocupante de Campinas. E o Pedrão? Acontece, né, CH? Não dá pra colocar na conta dele o empate. Falhou, vai falhar inúmeras vezes. Só pega o histórico. Quantos jogos foram? 5, né? Com esse? 5 jogos. Quantos jogos o Pedrão foi bem? E falha em um, já não presta? Então não é assim que funciona. Mas ele falhou. Falhou, claro que falhou. Isso é fato. Mas eu não vou botar na conta dele não, cara. Não vou mesmo. Porque até então, teve alguns outros resultados aí que ele foi eleito melhor em campo, salvando o time da Ponte. Então não é por causa que tomou um gol e falhou e vai acontecer outras falhas que o Pedrão não presta mais. Eu não concordo com isso, não. Tem muito torcedor falando, viu? Desculpa aí. Tem muito torcedor falando, mas o Pedrão mostrou que não tem condição. Pô, peraí, gente. Pega 5 jogos, o cara faz uma falha e não presta? Não, calma aí. Vamos tomar cuidado, senão vai queimar o menino. Ponte é igual aos outros. Ronaldo do Chapadão. 11h40 em Campinas. É hora do Clube da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre que acabou sofrendo mais uma derrota no Campeonato Paulista. CH, ontem à noite, jogando na Vila Belmiro, o time perdeu pelo placar de 2-0 para o Santos. Resultado ruim, né? Porque aumenta a sequência negativa do Guarani e mantém o time na lanterna do grupo com apenas 4 pontos conquistados e, claro, traz uma pressão muito grande aí para cima do técnico Humberto Louser. Afinal, aumentando aquele recorte, agora em 13 partidas, nas 13 últimas partidas, o Guarani tem apenas uma vitória, contando também a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. A principal novidade foi o Regis, né? Regis estreou no Campeonato Paulista, finalmente foi inscrito, depois de toda aquela polêmica, indisciplina, afastamento do técnico ou pelo técnico Humberto Louser. O Regis fez a sua estreia, mas não ajudou muito o Guarani, não impediu, né, que o time perdesse para a equipe do Santos. Ao final da partida, o técnico Humberto Louser analisou o rendimento do time, falou sobre essa derrota do Guarani 2-0 para o Peixe. CH. A gente inicia com a posse, mexendo um pouco mais o adversário, até sofremos o gol, tivemos vantagem pelos lados, não soubemos ali aproveitar essa vantagem que tínhamos e um refino maior ali no ajuste técnico nessa penúltima bola para nos colocarmos em condição de uma finalização mais limpa. O que o Santos fez no início do segundo tempo foi que acabou surgindo a penalidade, bolas longas, já tinha usado desses expedientes no primeiro tempo, que a gente tinha conseguido neutralizar, orientamos isso no intervalo, orientamos ali também, foram 2 bolas antes da penalidade, de bola longa, que o atleta do Santos acabou entrando impedido, e nós procuramos ajustar ali, mas infelizmente a gente não conseguiu, ofertamos a terceira bola, uma bola longa que o Guilherme teve a felicidade de dominar para frente, gerando dificuldade, e infelizmente cedemos a penalidade para eles. A partir dali, a gente tentou algumas alternativas para conseguir o gol de empate e acabamos sofrendo o segundo gol com a bola em nossos domínios, mais uma transição do adversário, que foi premiado com o segundo gol e aí matou a partida. Palavras, portanto, do técnico Humberto Louser. Guarani volta a campo já na próxima quinta-feira. Quinta-feira à noite volta a jogar no Brinco de Ouro, pega a Inter de Limeira. O Mike ficou de fora ontem, entrega ao departamento médico, ainda é dúvida. Resta saber também se o Regis poderá ter a sua primeira chance como titular, independente da escalação que vai mandar a campo. Importante o Guarani buscar a reabilitação. Quinta-feira o Bugre volta a campo. CH. Bom, a gente sabia, eu pelo menos sabia, e foi a minha expectativa antes do jogo, que o Santos era o favorito. Está no momento melhor, essa coisa toda.
Mas o futebol apresentado pelo Guarani eu não gostei. Muito desorganizado, e vou dizer de novo algo que eu tenho dito algumas vezes. A defesa do Guarani não é uma defesa confiável e o meio-campo não está pronto. Camacho, desculpa, mas Anderson Leite, Bueno está jogando fora de posição. Se Humberto não der jeito, o Gleger, meio de semana contra a Inter, aí vai ter problema. E assim, o grande problema, né, do Guarani foi a derrota em casa. Na rodada passada, foi derrotado o Guarani. Ali sim foi um grande problema. Perdeu para o Mirassol, jogando no Brinco de Ouro. Porque perder para o Santos, como você disse. Mas assim, tem alguns ajustes a serem feitos, tá? Não só no meio de campo, eu acho que ali está o grande problema, mas precisa ajustar outros detalhes também. Precisa ajustar o miolo de zaga, tá com problema. Eu fiquei falando ontem na transmissão quase que o jogo todo. Tá tendo problema, a hora que o Furt sai para flutuar. Depois aí o que acontece? O Carille percebe que o Guarani tá com dificuldade, o que ele faz? Tira o Furt, que é lento, e coloca o William Bigode. E aí a marcação ficou perdidaça. Olha o lance dos 2 gols que toma o Guarani. Né? Ali nas costas do Heitor, que tinha que sair para cobrir, e o Guilherme deitando e rolando. Então, são ajustes que tem que ser feitos. Eu acho que o Guarani realmente está com problema. É favorito contra a Inter de Limeira, mas precisa provar isso dentro do campo. Não adianta só ter o favoritismo e não ganhar o jogo. Você acha que a possível entrada do Regis ou do Chay de começo no meio-campo pode melhorar esse Guarani? Ou não passa por aí a melhorar? Eu acho que não. Até porque ele mexe no time, lá, o Humberto, e para mim o Guarani caiu de produção. Depois ele tenta colocar os dois. Ele coloca o Regis, tira o Camacho, coloca o Regis. O Regis não pegou na bola. E depois ele coloca o Chay, que também não fez absolutamente nada. Aberto então, no lugar do Derek. Não é. Acho que aí é ajuste, é posicionamento. Eu acho que aí é que tá o grande problema do Guarani. Reinaldo sumido, ele que jogou bem contra o Ituano, jogou nada contra o Mirassol. Bruno Mendes também não pegou na bola. Então, eu credencio muito pro comportamento do meio campo, Gleger, e da zaga também. Eu acho que teve tudo isso que você falou, mas esse meio campo, com Camacho, Anderson Leite, qual foi aquele jogo? Bueno. Você lembra o jogo que... Qual foi o jogo que o Chay machucou? Contra o Ituano, né? Sim. É por isso que às vezes a gente tem que fazer essa análise também. O Chay machuca, sai, entra o Bueno e, nós vimos o meio de campo do Guarani. E aí o que faz o Humberto? Jogou muito o meio de campo. Foi o ponto-chave daquela vitória. De repente, contra o Mirassol, não vai tão bem, contra o Santos realmente não fez absolutamente nada. Você sabe disso, está todo dia praticamente comigo aqui, e eu tenho um ponto de interrogação muito grande com o futebol do Camacho. Eu acho que ele é um cara que... Ele é um falso competente. Ele fala bem, ele conversa bem, ele também, entre aspas, lidera, mas ele não é um cara que entrega aquilo que todo mundo acha que ele entrega. É só prestar atenção. E eu presto muita atenção em tudo, mas principalmente nos jogadores de meio campo. Não é? Eu acho que ele se posiciona mal sem a bola. Enfim, eu não quero condicionar e colocar todo o caminhão de responsabilidade nas costas dele. Mas ele tem uma função ali no meio campo muito importante. Ele é o cara que inicia o jogo. E quando o Guarani tinha o Bueno fazendo isso, era muito mais competente esse trabalho. Agora, pela entrada do Camacho, o Bueno foi tirado da posição de ser o primeiro cara para organizar. Eu não estou gostando, Gleger. Para mim foi esse jogo realmente o Camacho não jogou absolutamente nada, né? Tanto que saiu da partida, né? Foi substituído, tentando uma leitura diferente com o Regis ali. E aí, então, é aquele detalhe que eu estava falando agora, CH, é o posicionamento. Isso aí o Humberto tem que detectar. Ele tem que detectar, por exemplo, no jogo contra o Ituano, no próprio jogo contra o Mirassol, né? Em alguns momentos, claro. E aí foram erros individuais, os gols tomados pelo Guarani. Eu vi sim uma certa evolução. Mas aí você precisa ter o posicionamento. A hora que enfrentou um time de qualidade, o time do Santos, tecnicamente, é superior ao Guarani. A hora que pegou um time de qualidade, não evoluiu. Então esse que é o grande problema. Você tem que estar no mesmo nível, você tem que manter o nível técnico sempre
Porque na hora que você enfrentar um time que tem uma qualidade, você não conseguir, pelo menos no posicionamento, em diminuir os espaços. Pô, quantas vezes você viu o Furt saindo nas costas ali dos volantes flutuando e o Ryan saindo na caça? Isso não pode, isso tem que ter um ajuste. E isso é coisa que tem que ser no treinamento, no dia a dia. E é por isso que eu falo que o Guarani ontem perdeu no erro de posicionamento, erro de cobertura, né? Não dá para individualmente falar, mas o Heitor fez um pênalti que abriu o caminho da vitória do Santos. Não, ele fez o pênalti porque saiu atrasado. Tava fazendo a cobertura toda hora, porque o seu Ryan sai toda hora na caça do atacante e zaga que sai para caçar, sai da linha. Vai comprometer, e foi isso que aconteceu. Antes do pênalti, já tinha acontecido... No primeiro tempo foram 3 vezes o Guilherme. Antes de sair o pênalti, foram 3 lançamentos longos no costado da linha, que estava até funcionando bem, mas nessa vez, a hora que o Guilherme disparou, ele tinha condição normal e acabou tomando o pênalti, o Heitor estava atrasado. 11h50 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações da Ponte Preta. Mais de 3 mil torcedores estiveram ontem no Majestoso e acompanharam esse jogo maluco, né? O empate 3-3 entre Ponte Preta e São Bernardo. O time do ABC saiu à frente, a Ponte Preta virou, o Bernou empatou ainda no primeiro tempo, depois no segundo tempo a Ponte com gol do Elvis marcou 3-2, mas no último lance da partida o Lucas Lima fez o gol que decretou o empate 3-3. A Ponte Preta segue sem vencer em casa no Campeonato Paulista, né? 3 jogos, 3 empates contra Mirassol, Inter de Limeira e ontem contra o São Bernardo, e se mantém na terceira colocação do grupo, né? Perdeu a posição que estava, né? Começou a rodada como vice-líder do grupo, acabou caindo para a terceira colocação. Resultado que não deixa de ser ruim, até porque dos 9 pontos disputados no Moisés Zucarelli, a Ponte Preta conquistou apenas 3. Ao final do jogo, o técnico João Brigatti, que manteve a mesma escalação da Ponte Preta, que começou o jogo contra a Portuguesa na vitória na rodada anterior, ele analisou a partida, analisou esse empate da Ponte Preta. A partida já concretizada, logicamente que a gente vai analisar, né? Que a gente precisava furar a bola, que a gente precisava ter um pouquinho mais de malandragem, um pouco mais de experiência, mas eu não vou aqui, de forma alguma, achar culpados. Eu acho que a equipe vem numa evolução, principalmente do último jogo da Internacional de Limeira dentro de casa, né, que o primeiro tempo nosso foi muito abaixo, tivemos uma evolução muito grande contra a Portuguesa, uma vitória, e hoje vejo também, principalmente na situação de a gente ter uma definição de jogo. Eu acho que já foi muito importante. A gente sabe, logicamente, que a gente quer propor o jogo, a gente quer jogar lá em cima, mas a gente tem que ver também o contexto, né? O contexto do elenco, tem atletas chegando agora, tem atletas se preparando para que a gente possa ter uma evolução ainda maior. Utilizarmos esses atletas ao longo do campeonato o mais rápido possível para a gente ter opções também. Mas acho que a equipe está de parabéns. Volto a enaltecer esses atletas que são guerreiros, são determinados. Eu não vou aqui hoje achar culpado por uma ou outra situação de bolas que logicamente a gente deveria estar um pouco mais posicionado. Palavras, portanto, do técnico João Brigatti. A Ponte Preta volta a campo na próxima quarta-feira. Quarta à noite vai a Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz contra o Botafogo. Para esta partida, o Igor Inocêncio está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo, e o Luiz Felipe é dúvida porque deixou o campo machucado na partida de ontem. As informações da Macaca aqui no Nossa Área. Bom, antes do Gleger, eu quero dizer deixa eu mandar um abraço para o Dionísio da Vila Industrial, que está preocupado com a ponte. Um abraço para você, Dionísio, obrigado pela mensagem. Eu vou dizer aqui o que eu achei do jogo. Eu acho que a ponte guerreou bastante, mas ela não pode, numa altura desta de campeonato, jogando em casa, falhar como ela falhou de maneira individual. A zaga foi uma gracinha, um trabalho muito ruim dos 2 zagueiros e também do Pedrão. Eu estou falando deste jogo. O comentário é para Ponte, não é? E São Bernardo. Eu não estou falando da carreira de ninguém. Esse jogo, os principais responsáveis, no meu entendimento, pelo empate da Ponte foram Pedrão e o miolo de zaga da Ponte. Teve outros erros, mas num peso, na minha opinião, menor. Gleger. Eu acho que erros individuais, às vezes, comprometem o resultado. Isso é fato, né?
Eu não vou dizer que a Ponte empatou o jogo porque o Pedrão falhou naquele segundo gol. Segundo gol, né? Do São Bernardo. Não dá pra dizer isso, porque a Ponte foi lá e reverteu. Foi lá e fez aos 48, 46, 3-2. Naquele pênalti batido pelo Elvis. E depois? Como é que deixa um cara sozinho no miolo de zaga, no miolo da área, ganhando o jogo, jogando em casa, nos acréscimos, é inadmissível. Tem falta alguém ali, entendeu? Não, porque a hora que você faz o gol, vira o jogo, né? Consegue um resultado positivo, que te dá uma vitória, já nos acréscimos, acabou o jogo, meu amigo. Aí é bola pra tudo quanto é lado, bola fora do estádio, né? Escanteio, cada um com o seu, o cara não pode respirar. E a liberdade que o cara do São Bernardo teve dentro da área é impressionante, cara. Não dá, isso é inadmissível. É inadmissível. Então eu credencio o empate da Ponte ontem por um erro infantil cometido por todo o grupo. Todo o grupo tem a sua responsabilidade. E também não dá pra jogar na conta do João Brigatti, que tá tirando leite de pedra. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Bora lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, em jogo movimentado. Neste domingo, Ponte Preta e São Bernardo empataram por 3-3 no estádio Moisés Lucarelli, quinta rodada do Campeonato Paulista, para um público de 3.334 pagantes e uma renda de pouco mais de R$73 mil. A Ponte Preta de Pedro Rocha, Luiz Felipe, Renato, Edson, Matheus Silva e Gabriel Risso, Felipinho, Emerson Santos, depois Ramon Carvalho, Igor Inocêncio, Dodô, depois Leonaldo e Elvis. Além de Gé, a equipe do técnico João Brigatti. O São Bernardo de Alex Alves, Helder, Pedro e Alan Santos, Hugo Sanches, Rodrigo Souza, Wesley Dias, depois Romison e Davi Gabriel, depois Arthur Henrique, Silvinho, depois Luiz Felipe, Matheus Regis, depois Lucas Lima e João Carlos, depois Lucas Tocantins. A equipe do técnico Márcio Zanardi. O São Bernardo abriu pela cara aos 11 minutos do primeiro tempo, Gé empatou aos 31, Felipinho virou aos 45 e João Carlos empatou aos 47. Tudo isso no primeiro tempo. Elvis cobrando pênalti aos 46 minutos do segundo tempo, fez o terceiro gol da Macaca, mas Lucas Lima, aos 51, acabou empatando o jogo. A arbitragem de Rafael Klaus, que mostrou cartões amarelos para Igor Inocêncio, Elvis e Gé da Ponte, além de Helder do São Bernardo. Esta ficha técnica de 3 para a Ponte Preta, 3 também para o São Bernardo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma produtiva e ótima semana. E a gente promete voltar amanhã, às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área para você. Na sequência, continue na Rádio Bandeirantes. Vem aí o Nossa Área Edição Nacional. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes.